O verso é o verso 13 de Lucas 4. E o meu tema é oportunidade. E o verso 13, se você só lê ele, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. E esse versículo, ele é a conclusão de um relato a respeito de Jesus, que eu acho que é importante a gente ler. Eu vou tentar trabalhar considerando o contexto, né? Não pegar a ideia da oportunidade de uma maneira solta. Então me acompanha aí mesmo, volte lá no versículo 1, vamos ver o que é dito por Lucas até essa conclusão do versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha o tamanho da minha filha, ela tem 10 anos. É linda, não é verdade? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. A gente conhece já o trecho, né? E acho importante ler, porque eu vou mencionar algumas coisas do que acontece aqui, então é bom que o evento esteja fresco na nossa cabeça. Eu acho esse relato muito intrigante, né? Da tentação de Jesus. Até muitas publicações já foram feitas a respeito desse evento. Por exemplo, seria esse relato um relato literal, né? Eu não digo verídico, ele é verídico, é verdadeiro. Mas a descrição seria literal, né? Como aconteceram essas tentações? A gente fica um pouco curioso em relação a isso. Eu, pelo menos, fico. Porque, se você considerar que o texto é literal, isso tem algumas implicações. Eu considero que é, né? Já acho bom da minha posição aqui. Eu acho que o texto é literal. Mas isso gera algumas implicações. Por exemplo, nesse momento que o diabo diz para Jesus: se atire daqui de cima lá para baixo, eles estão no topo do templo. Mas ele não estava no deserto, sendo tentado? Então, se o texto é literal, de alguma maneira, Jesus, junto com o diabo, foram assim trasladados do deserto para Jerusalém. Aí ele oferece para Jesus: se joga daqui de cima que você vai ver, Deus vai mandar anjos para guardar você. E Jesus diz não. E aí então ele teria voltado para o deserto. Então, se o relato é literal ou se ele não é literal, verídico ele é. Mas essas discussões, né, abrem espaço para a gente. E não só sobre Jesus ter ido para Jerusalém ou não, mas como se deu esse fato de Jesus ter passado 40 dias sem comer nada? A gente se pergunta, né? É possível isso? Eu acredito que o texto é verídico, obviamente que ele é. Mas essas perguntas nos enfrentam, né? Como foi essa conversa de Jesus com o diabo? Enfim, o que eu quero dizer com isso é que por esse texto ser tão espiritual, né? Ter tantas coisas assim além da nossa compreensão, a gente fica um pouco curioso com ele. E a curiosidade sobre coisas espirituais, acho que é justamente porque a gente não entende elas 100%.
nós temos uma compreensão da espiritualidade, mas não uma compreensão total. E acho que, bem nessa partezinha que a gente não consegue entender 100%, a curiosidade fica ali. E não é só conosco que isso acontece. Eu me lembro quando você lê a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele começa dizendo que os profetas do Antigo Testamento, né, que anunciaram essa era que nós vivemos, eles examinaram as profecias e inquiriram para ver se eles conseguiam descobrir quais seriam as oportunidades, os tempos em que tudo aquilo aconteceria, de que quando o Cristo sofreria. Então, a curiosidade com coisas espirituais não é só para nós. Os profetas do passado sofreram com essa mesma curiosidade. Estava falando aqui de Elias, né, de Eliseu. Então, você imagina, quando Isaías falava sobre Cristo, ele sabia que isso era uma profecia, mas eles mesmos estavam curiosos sobre o dia e as maneiras como os sofrimentos de Cristo aconteceriam. E a curiosidade provavelmente não foi sanada para eles. Eles morreram sem saber. E se nós vamos para as páginas do Novo Testamento, essa curiosidade com a espiritualidade permanece. E aí eu me lembro em Atos, os apóstolos perguntando para Jesus: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora? E Jesus diz: não compete a vocês saber. Então, de forma assim bem verdadeira, a humanidade ela se sente atraída pela espiritualidade. E isso não está reservado só a nós, né, que somos cristãos. Todo mundo que de alguma maneira acredita em alguma coisa mística, ele também está esperando dessa mística ou dessa espiritualidade uma grande resposta para a vida. Então, o cara que acredita, ou a mulher que acredita em horóscopo, não sai de casa sem antes, né, ver como vai ser o dia dela, ou o mês. Ah, esse mês aqui alinhou não sei quem com não sei quem lá, minha vida vai ser assim, né? Então, as pessoas querem saber as grandes respostas para a vida com base na espiritualidade. Ou se alguém vai ler uma carta, ou se vai jogar um búzio, ou se vai consultar um morto, ou se alguém vai mandar uma mensagem do além, enfim. Todo mundo está querendo aquela grande resposta da vida, resposta importante, né? Por exemplo, com quem que eu vou casar? Ah, vai lá no fulano, lá que a fulana vira uma carta, vai aparecer o nome do seu amado lá, não é? E aí, as grandes decisões da vida, quando a gente está diante de um dilema e não sabe o que faz, consulta a espiritualidade, porque parece que de lá vem aquela grande resposta que a gente precisa, que vai mudar a minha vida. Mas se eu entendi bem a proposta do tema, espero ter entendido, nós não estamos falando desse tipo de oportunidade. Né? Meu tema, oportunidade, não é para falar dessa escolha que muda a minha vida, mas respeitando o contexto, nós estamos pensando nas oportunidades que o diabo se aproveita para poder afastar as pessoas de Deus. Era isso que ele estava tentando fazer com Jesus. Se nós observamos aqui o contexto, Jesus estava debilitado, porque depois de 40 dias sem comer, ele era homem como nós somos, ele estava com fome, e o texto diz isso, no versículo 2. E o diabo aparece para Jesus e usa certas armas, e qual é a oportunidade que o diabo busca? Tirar Jesus do propósito, do plano de Deus. E quais são as armas do diabo? Então, a situação debilitada de Jesus, porque ele é humano, ele estava com fome, provavelmente cansado, provavelmente sozinho, ou com muito calor, se fosse durante o dia, ou com muito frio, se fosse durante a noite. E o diabo aproveita essa debilidade humana para atacar. O que mais que o diabo usa? Usa até a palavra de Deus, não usa? Ele chega lá, está escrito, Jesus, se você se atirar daqui lá embaixo, Deus vai mandar anjos para proteger você. Pode se jogar que vai dar tudo certo. Então o diabo tenta usar a própria palavra de Deus também como uma arma para afastar Jesus do que deveria fazer, né? As ofertas também são tentadoras, essa é uma outra arma.
O diabo não chegou lá e ofereceu qualquer coisa, ele ofereceu pão para alguém que está morrendo de fome. Ele ofereceu glória e reconhecimento para Jesus, quando Jesus sabia que, na verdade, ele obteria toda a glória e todo o reconhecimento, mas por meio de sofrimento e de dor. E o diabo oferece um atalho e diz para ele: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te entrego. Você veio ao mundo para receber glória, eu te dou glória. Você nem precisa sofrer, não precisa passar por cruz, nada. Você só prostra e me adora. Então, as ofertas que o diabo faz também são tentadoras. Então, ele usa a palavra, ele usa a situação de Jesus, ele usa essas ofertas tentadoras. Mas qual foi o resultado final? Nós sabemos, Jesus teve fracasso ou sucesso no final? Sucesso. Jesus não foi vencido pelas investidas. O diabo buscou em Jesus uma oportunidade e ele saiu derrotado, perdeu aquela oportunidade. Mas o que Lucas registra para a gente é que essa não era a última investida, não é isso? Passadas que foram as tentações de toda sorte, o diabo vai embora, mas ele está esperando uma outra oportunidade para vir de novo contra Jesus. E o termo que a gente lê como oportunidade é o tempo certo, a situação oportuna em que ele fosse encontrar Jesus de novo em fraqueza, ou suscetível. E a gente até poderia pensar, qual que será o outro momento em que Jesus estava vulnerável? Ou qual foi a outra investida que a gente claramente vê do diabo contra Jesus? Judas Iscariotes foi um deles, Porque Jesus mesmo diz: um entre vocês é um diabo. Então, nós percebemos claramente que o inimigo continua tentando desviar Jesus do plano de Deus. E é nisso que eu quero pensar. Que nós, muitas vezes, podemos oferecer essas oportunidades para ele. Não quero hoje falar mais diabo do que Jesus aqui, mas vou acabar falando um pouco sobre esse personagem só para identificar. Mas ele buscou em Jesus uma oportunidade para tirar Jesus do caminho, e ele não conseguiu. E se ele buscou isso em Jesus, não vai buscar em nós? Vai. Se ele investiu contra Jesus para desviar Jesus do plano de Deus, será que ele não vai tentar fazer isso conosco? Vai também. Então, ele buscará, assim como buscou em Jesus, momentos que a gente está vulnerável. Ele não foi em Jesus quando Jesus estava firme, forte. Ele foi em Jesus quando Jesus estava com fome, cansado. Então, será que às vezes também, quando nós estamos vulneráveis fisicamente ou psicologicamente, não é um momento oportuno que a gente dá para a ação do diabo? Não vai ser diferente com a gente. Eu sei que a ação dele ficou limitada depois da morte de Jesus na cruz. Não ficou? Nós, quando lemos Apocalipse, que o diabo lá é acorrentado, o dragão, a ação dele está limitada. E depois da morte de Jesus na cruz, a ação do diabo fica limitada. Mas, assim, para ficar claro o que eu quero expressar, e eu já ouvi alguém dizendo isso, hoje o diabo é como um cachorro bravo preso numa corrente. Você pode ter um pitbull aí, violento, que os vizinhos já sabem, não chega perto daquele cachorro porque ele pega, não pega? Pega. Você está seguro se você ficar aonde a corrente não chega. O cachorro vem até aqui, se você ficar até aqui, você está seguro. Ele é mau, ele é poderoso, o cachorro. Se ele pegar alguém, ele arrebenta. Mas enquanto você está fora do alcance daquela corrente, você está seguro. Agora, se você vai no campo do raio de ação dele, o que vai acontecer? Ele vai conseguir mexer. Então, a limitação da ação do diabo é dessa maneira. Nós que, a Bíblia diz, estamos em Cristo, fomos selados com o Espírito de Deus, estamos fora desse raio de ação dele. A gente vê aí na televisão, o cara fala assim, eu sou cristão, mas eu estou endemoniado. Como que pode isso? Não tem como, no mesmo ser habitar o Espírito de Deus e tem uma parte ali que habita outro Espírito, isso não faz sentido. Então, se nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas. Ou Deus nos tirou, e claro, quando nós nos tornamos cristãos, nos tirou desse raio de ação do diabo.
E enquanto a gente não for lá mexer com ele, ou seja, enquanto a gente não se meter em coisa errada, não optar pelo pecado, não viver uma vida inadequada, enquanto nós ficarmos firmes em Cristo, estamos fora do raio de ação do diabo. Isso precisa ficar claro. Mas existem momentos que nós, assim como Jesus, vamos estar vulneráveis, e nessa vulnerabilidade é que nós nos aproximamos desse raio de ação desse cachorro, né? Ou se você não quiser pensar num cachorro, você pode pensar num leão, que foi a maneira como Pedro usou. Diz que o diabo é como um leão que anda em derredor procurando alguém que possa destruir, né? Então, se você quer saber o que o diabo é capaz de fazer com uma pessoa, é só você pensar o que um leão morrendo de fome faria quando pegasse um homem. Você já sabe qual é o resultado. É isso. Então, assim, eu também às vezes fico magoado, e eu acho que a mágoa pode ser um momento que eu estou vulnerável para a ação do diabo. Rancor, tipos de coisas ruins que a gente guarda. Alguns até dizem assim, né? Eu era um pouquinho assim, a minha esposa pode falar se eu melhorei. Quando eu estou com fome, não fala comigo, né? Que eu viro bicho. Quando eu estou com fome, a paciência cai pela metade, né? A pessoa fica estressada. Então, pode ser que esses são momentos que nós estamos vulneráveis. E aí, uma coisinha besta, uma buzinada que alguém dá para mim no trânsito, que normalmente eu diria, deixa para lá, né? Será que quando eu estou com fome eu reajo pior e vou para o enfrentamento? Eu estou entrando no raio de ação do diabo. Eu estou dando para ele oportunidade para me tirar do plano de Deus. Algumas pessoas é nesse momento de fraqueza, mas outras pode ser num momento de bem-estar. Enquanto alguns podem dar oportunidade para o diabo quando estão doentes, outros podem dar quando estão com saúde. Enquanto alguém pode dar oportunidade para o diabo quando chega no fundo do poço, outro pode dar quando fica rico. Porque tem gente que quando fica miserável, doente, que a vida parece que está virada de cabeça para baixo, a pessoa abandona Deus. Outros abandonam a Deus quando tudo começa a dar certo. Quando ganha dinheiro, está empregado, arruma namorado, enfim, começa tudo a dar certo. Aí eu não preciso de Deus. Então, qual é esse momento que eu estou vulnerável e dando oportunidade para que o diabo me desvie, né, do plano de Deus? É fato que ele vai buscar, eu acho, assim como buscou em Jesus, esse momento de vulnerabilidade. Agora, não só isso, mas ele busca um abrigo permanente também em nós, né? Se você for aí um pouquinho mais para frente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dá para perceber que o diabo ele não quer só assim investir e nos tirar da vontade de Deus, mas ele quer quase que um cômodo dentro de nós, sabe? Aquele quartinho de aluguel ali no cantinho do coração, para ficar morando ali. E Paulo fala no capítulo 4 de Efésios, é conhecido esse texto, ele diz assim, no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. E a palavra que ele usa é diferente da palavra que é usada lá em Lucas, capítulo 4, né? Lá ele fala sobre o kairós, sobre o tempo da oportunidade, o tempo exato em que o diabo voltaria para tentar Jesus. Aqui ele está usando um outro termo, mas se aplica também, porque Paulo diz assim, não dê lugar ao diabo, não dê espaço, não reserve uma região do seu coração para ele morar. Sabe quando você tem aquele traço que você diz, disso eu não consigo me livrar. Quando você tem aquela falha que você fala, não, eu sou assim mesmo. Isso aqui eu não consigo mudar. Esse é um quartinho que a gente está deixando, né, para o diabo ficar habitando lá dentro, e ele quer, logicamente, nos dominar. E o contexto aqui está falando sobre os pecados que não são removidos da vida. Esses pecados que, quando nós nos convertemos a Cristo, não investimos esforço para mudar, e isso se torna uma oportunidade para que ele haja contra nós, né? Então, você veja aí como que Paulo segue o texto. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, não guarde um espaço do seu coração para continuar fazendo o que é errado.
Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, nenhum palavrão, nada que machuque, magoe e ofenda, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então ele fala sobre ira, sobre roubo, sobre palavras danosas, e se você seguir lendo, lá no versículo 31, ele vai dizer: longe de vocês toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Todo esse tipo de coisa, se nós não tiramos da nossa vida, isso se torna um abrigo, um lugar onde o inimigo vai ficar morando e, com certeza, sempre nos impedindo de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, né? E por que Jesus foi bem-sucedido no deserto? Por que Jesus não caiu? Porque o diabo ofereceu coisas que ele precisava. Comida, precisava. Conforto, glória é o que ele estava aqui na terra para receber, né, por meio do sacrifício. Então, o diabo oferece o que ele precisa, mas ele obtém êxito. Jesus sai sem falhar. E o texto disse lá no começo, porque ele estava cheio do Espírito. Ele estava no deserto cheio do Espírito. E é exatamente essa mesma receita que Paulo dá aqui em Efésios capítulo 4. Ele disse, no versículo 30, não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele falou, e ali um pouco mais para trás também, né, no verso 22, no sentido quanto ao trato passado, se despoje do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências, e se renovem no espírito vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Então, o segredo realmente é estar cheio do Espírito de Deus, para não estar cheio de alguma outra coisa, e nós sabemos que se não é o Espírito de Deus, vai ser alguma coisa ruim. Outra coisa a respeito do diabo, ele busca em nós, então, essas oportunidades de fraqueza, de vulnerabilidade, ele busca um abrigo permanente e ele é mesmo um oportunista, né? É isso que ele é. Muita gente gosta de culpar o diabo por tudo, né? O cara gasta no cartão de crédito, aí depois fala, olha, tá vendo? O diabo não deixa eu prosperar, né? Ou, sei lá, não tem paciência com ninguém, arruma uma briga com todo mundo e depois fala, olha, tem um espírito de contenda na minha vida, né? A gente gosta de arrumar um culpado para os nossos erros. E, de fato, o diabo, ele quer fazer da nossa vida um transtorno. Mas, assim, ele é como um ladrão. E falam o que sobre o ladrão? Os ladrões ficam pela rua esperando uma oportunidade, né? Se você vacila, você se torna aquela oportunidade que ele procurava. Então, o diabo é assim. É como um ladrão, oportunista, esperando a oportunidade que quem vai dar? Nós. Nós vamos entrar no raio de ação dele e dar para ele controle sobre a nossa vida, e ele, lógico, vai fazer um estrago. E é isso só que ele precisa. O diabo, ele só precisa de uma falha para acabar com a nossa vida. Ele não precisa de muitas. Ele não precisa que eu erre todos os dias de maneira feia para ele fazer um estrago. Ele só precisa de uma. Ele só precisa que o homem, uma vez, olhe para a mulher que não é dele, e ela demole para ele, e ele se envolva com ela, ele vai adulterar, todo mundo vai ficar sabendo, isso vai se tornar um escândalo para a igreja, vai afastar pessoas, destruir família. Só precisa de uma vez. Ele só precisa que uma vez você veja a oportunidade de se apropriar de uma coisa que não é sua e acha que ninguém vai ver. E você se apropria, e aquilo se torna público, se torna conhecido, e é o que a gente vê pelo mundo evangélico. Ah, o pastor fulano de tal agora está preso porque molestou uma criança. Às vezes o cara nem é um pedófilo, mas basta uma, o diabo já está pronto para fazer um estrago, porque ele é oportunista. A gente não precisa ficar pensando, mas eu não falho todo dia, mas não precisa. Ele é oportunista, ele só quer um erro, uma falha, uma escorregada, para que ele destrua a nossa vida. Então, assim, o último ponto dessa mensagem, eu queria que se tornasse prático, porque ele investiu contra Jesus, buscou uma oportunidade e não conseguiu,
e Ele também está procurando oportunidades em nós. E eu queria dizer que, para a gente não abrir essas oportunidades, a gente tem que saber, pelo menos uma coisa prática, saber ter prioridade. Se nós não entendemos e não conseguimos colocar prioridades na nossa vida, nós começamos a oferecer essas oportunidades para Ele. Então, todo mundo aqui sabe o que é oportunidade, sabe reconhecer uma boa oportunidade. Se alguém chega para você e diz assim, o cara está vendendo a casa dele ali, a casa dele vale 200 mil, ele está vendendo por 20. Que baita oportunidade. Você vai pensar o quê? Tem alguma coisa errada ali, né, meu? Ou a documentação não está legal, ou na hora da primeira chuva vai inundar tudo, não sei, alguma coisa tem naquela casa. Não, está tudo certinho, o documento está em ordem, é que o cara vai morar em outro lugar. Bom, você vai falar, então eu vou comprar uma baita oportunidade, o outro está vendendo carro por não sei quanto. Enfim, descobri, sou um jovem, fui para o prédio da igreja, conheci a menininho, bonito, inteligente, dedicado a Deus. Esse é para casar. A gente sabe descobrir uma boa oportunidade, não sabe? Sabe. Nós não temos problema com isso. Agora, eu acho que a gente precisa melhorar a escolha das prioridades. Oportunidade todo mundo sabe enxergar. Agora, prioridade é outra coisa. Se você estiver em Lucas, avança um pouquinho no capítulo 14, porque ali Jesus menciona uma parábola, né? A parábola da grande ceia. E ela é interessante porque ele vai dizer assim a partir do verso 15, Lucas 14, a partir do verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E então Jesus começa uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, venham, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos eles começaram a dar desculpas. E o primeiro disse, eu comprei um campo, preciso ver. Né? Desculpa aí, me dá folga desse compromisso, porque eu tenho outra coisa para fazer. 19, outro disse, comprei 5 juntas de bois, preciso ir lá experimentá-las. Por favor, me tenha por escusado. Né? Desculpa aí, eu não vou poder participar do seu banquete. E outro ainda disse, eu casei, e por isso eu não posso ir. E o servo volta para casa e conta tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, irado, disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse ao servo, Senhor, o servo disse a ele, Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Então o Senhor respondeu, saia pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nessa parábola, pessoas que já tinham sido convidadas para uma grande festa, e se você percebeu pelo versículo 15, essa parábola está falando de uma festa no céu, bem-aventurado aquele que come pão no céu, eles estão pensando assim, nós temos o convite para participar da festa, recebi o convite, está aqui no bolso, mas na hora que o cara chega e avisa, a festa vai ser hoje, puxa vida, hoje não vai dar. Ele acha que porque tem o convite no bolso, ele já está garantido. E, na verdade, na hora mais importante, ele perde a oportunidade. Não posso, hoje não. Tenho outra coisa para fazer. Tenho outra prioridade. E, se você vê bem, nem são pecados aqui. São prioridades justas. Um casou, o outro comprou um terreno, o outro comprou uns bois. Eles não estão indo fazer coisa errada. Mas entre coisas e coisas existe aquilo que é prioridade. E quando a gente erra na escolha da prioridade, a gente dá para o diabo a oportunidade para ele acabar nos desviando do plano de Deus. Então, esse exemplo dessa parábola, nesse contexto de Lucas, nos mostra que assim, eu preciso não dar essas brechas para o inimigo. Jesus saiu bem-sucedido daquela oportunidade. E nós vamos sair bem-sucedidos quando ele investir contra nós? Como eu faço para não dar para o diabo oportunidades para que ele me afaste de Deus? Então eu preciso estar cheio do Espírito de Deus. Eu preciso saber colocar as prioridades na minha vida.
E o reino de Deus é a prioridade na minha vida. Quanto mais eu me torno, me entrego ou me dedico à vontade de Deus, mais cheio do Espírito eu vou ficar. Menos oportunidade eu vou dar para o diabo. Então, sabendo identificar boas oportunidades, eu quero que a gente aprenda também a estabelecer bem nossas prioridades. Não deixar com que o reino de Deus sofra concorrência. Por que sofre, não sofre? Sofre concorrência. Parábola do semeador, Jesus já disse, tem uma semente que cresce entre os espinhos. E os espinhos são as riquezas do mundo, as preocupações da vida, que crescendo sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, muitas vezes, o nosso dia ele não ganha volume de horas, é 24 horas. Só que em 24 horas você tem que trabalhar, você tem que cuidar das coisas. Assim, e aí você tenta, nessa agenda que quase não cabe nada, ver que momento eu vou dedicar minha vida para Deus. Qual fração ou qual porção desse dia, que já passa tão rápido, eu vou dedicar para a minha vida espiritual. E muitas vezes pode acontecer de a gente dedicar o mínimo, dedicar aquele tempo que sobra. E se for assim, a gente vai estar abrindo para o diabo muita oportunidade de nos desviar da vontade de Deus. Então, assim, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, envolvidos com Deus, e isso vai acabar sendo também estar envolvido com os irmãos, mas cuida da sua vida espiritual. Tenha uma vida dedicada, comprometida com a vontade de Deus. Pense em Deus quando você faz as suas coisas. Tenha o seu tempo diário para meditar na palavra, para orar a Deus. Esteja cheio do Espírito de Deus. Não que a gente só se lembre de Deus na hora do desespero, do pânico, ou na hora do compromisso da reunião da igreja. Porque todos os outros momentos em que Deus não fizer parte do meu pensamento, se tornam oportunidades para o diabo agir. Fixado em Deus, ele vai vir com as mesmas ofertas tentadoras que ele fez para Jesus, mas nós não vamos precisar cair. Ele vai vir diante da nossa situação debilitada, mas nem isso vai se tornar uma oportunidade para a gente cair, não é? Então, nós precisamos, para concluir, aprender essa lição com Jesus. Mais essa, né? Quantas lições? Aprender mais essa lição com Jesus. Todo dia, Jesus coloca diante de nós uma decisão. Se nós vamos priorizar as coisas eternas, que têm a ver com o reino dele, ou se nós vamos priorizar as coisas desse mundo. E ser um discípulo de Jesus não é uma vez que eu respondo isso. Eu priorizo o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus é resposta atrás de resposta. É responder agora, daqui a pouco, amanhã. São respostas contínuas e positivas sobre o meu desejo de ser um discípulo de Jesus. Não é um dia que eu levanto a mão e falo, o reino de Deus é prioridade para mim. Tudo bem, falou isso, daqui 5 minutos eu tenho que repetir isso para mim. E renovar com Deus o meu arrependimento, renovar com Deus a minha fé em Cristo, a minha confiança no sacrifício dele, a minha esperança na volta de Jesus. Eu preciso, diariamente, continuamente, reafirmar comigo mesmo esse compromisso de ter o reino de Deus como prioridade na minha vida. O que fez Jesus ser bem-sucedido no deserto foi essa convicção de que o Pai e a vontade do Pai são prioridades para mim. Mas eu estou morrendo de fome, mas a vontade do Pai é prioridade para mim. Mas eu tenho um atalho para obter sucesso, êxito, sem precisar passar pela cruz, mas a vontade do Pai é a minha prioridade. E ter em mente a prioridade do Pai fez com que Jesus saísse daquela situação com êxito. Conosco não vai ser diferente. A história está relatada. Se ela é literal ou não, eu não sei. Mas a lição é justamente para que a gente aprenda com Jesus, porque ele era homem como nós e venceu, tendo Deus em primeiro lugar na vida dele. Então, desse modo, aplicado em Deus e colocando o reino dele em primeiro lugar, eu tenho certeza que nós vamos oferecer poucas oportunidades para o diabo e muitas oportunidades para Deus agir de maneira transformadora na nossa vida. Que Ele nos abençoe.